a ação do Espírito Santo na igreja e no mundo? Só três características. Três características das quais poderemos dizer com certeza que a igreja é cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos ler bem rápido a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 3 versículos. Os irmãos podem sentar, podem ler sentados mesmo. Amém? Nós vamos estar lendo 3 versículos. O versículo 1, o versículo 16 e o versículo 26. Amém? Louvado seja o Senhor. O primeiro versículo, ele é muito lindo, porque Jesus nos chama a atenção para que o nosso coração não fique turbado, preocupado, angustiado. E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa é a palavra do versículo 1. O versículo 16 vai nos dizer assim: e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de Deus, o Senhor maravilhoso, para que fique convosco para sempre. O versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluias. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Somos desafiados a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não existe ação onde não existe o Espírito Santo. A ação de Deus só é possível com a presença do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: precisamos ser cheios do Espírito Santo. E há muitos equívocos. Há muitas pessoas que não sabem do que é de fato ser cheios do Espírito Santo. Há inclusive alguns que pensam que ser cheios do Espírito Santo é simplesmente falar em línguas. As línguas são um dos dons, dos talentos dados, de fato, pelo Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não se trata de falar em línguas. Aliás, Paulo, quando trata dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, ele nos mostra que falar em língua é um dos menores dons, porque edifica a si mesmo. E para que esse dom tenha proveito à igreja, deveria haver quem interpretasse a língua. Porque a edificação do Espírito Santo, ela vem através do que nós chamamos de comunicação. Onde não há comunicação, não ocorre a ação do Espírito Santo.
Porque a comunicação nada mais é do que você entender o que Deus quer de você. Nada mais é do que você compreender a vontade de Deus sobre você. Eu posso falar lindas palavras aqui nessa noite, eloquentes, eruditas, palavras do vocabulário que pode até impressionar você, mas nenhum efeito vai ter se você não compreender. Não vai produzir absolutamente nada se o seu coração não estiver compreendendo aquilo que Deus está falando. Portanto, a comunicação só ocorre quando eu entendo. Amém? E o Espírito Santo de Deus quer nos fazer nessa noite entender o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E quais são as 3 características que evidenciam que a igreja está cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está agindo neste mundo. Billy Graham, um dos grandes pregadores, disse que se não formos capazes de sermos cheios do Espírito Santo, estaremos de fato em pecado. A nossa vida estará longe de Deus, distante da presença de Deus. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu estarei longe, distante de Deus. E nessa noite o Espírito Santo, ele quer fazer com que nós possamos entender a ação e o mover dele sobre este lugar, sobre a nossa vida. Para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo é a confirmação da presença de Deus. O Espírito Santo é a confirmação da ação de Deus em nosso meio. O Espírito Santo é o representante legal de Cristo, pois ele foi enviado para dar continuidade, para representar a obra de Cristo. Por isso ele é o representante legal. O Espírito Santo é citado no texto que nós lemos como consolador, que no original grego é parakletos, que quer dizer advogado, quer dizer assistente legal, intercessor, conselheiro, consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso advogado, o consolador, o parakletos. Ele é aquele que tem uma ação muito especial na nossa vida, muito especial na sua vida, e você precisa ser cheio dele. Nós como igreja precisamos ser cheios deste Espírito, porque quando nós falamos Espírito, Espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma, quer dizer sopro, vento. Precisamos ser cheios, estarmos completos nele, na presença do Senhor, do Espírito do Senhor. E para você entender melhor quem é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 28:19, portanto ide
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma promessa no Antigo Testamento, que o Espírito Santo seria derramado. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, vai dizer: e há de ser, que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus então, em Lucas capítulo 24, 49, vai confirmar essa promessa, quando ele vai dizer: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, nesse momento, já ressuscitado, no texto de Lucas 24, 49, ele fala do revestimento que viria sobre a igreja, que viria sobre os discípulos, que já haviam recebido o Espírito Santo. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus confirma a presença do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E agora Jesus está falando sobre um revestimento do Espírito Santo. E aí nós precisamos separar algumas coisas, porque todos pensam que a evidência de estar cheio do Espírito Santo é falar em línguas. E eu já disse que falar em línguas é um dom dado pelo Espírito Santo, que edifica a si mesmo. É gostoso quando você está orando e Deus te toma para falar em línguas, mas ele é para você, é algo de Deus para a sua vida, mas não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, que muitos pensam ser, como também não é o revestimento. São coisas diferentes. Você ser cheio do Espírito Santo de Deus é de fato você ser batizado no Espírito Santo. Mas você falar em línguas, ou você ser revestido, são coisas diferentes que a Bíblia vai tratar, que o Senhor vai tratar. Porque a evidência do Espírito Santo, ela faz com que eu comece a crer. A evidência do Espírito Santo, ela faz com que você creia. Essa é a primeira característica. Eu creio e você crê. Não porque a palavra está sendo bonita, mas porque há uma ação de Deus abrindo teus olhos espirituais, fazendo você compreender a vontade dEle. Em Provérbios, capítulo 1, no verso 23, está escrito assim: convertei-vos pelas minhas repreensões, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A evidência do Espírito Santo é que você compreende. Deus te faz com que você saiba qual é a vontade dEle para a sua vida. A partir do momento em que você compreende a vontade de Deus na sua vida, está acontecendo a ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus te diz,
E você consegue crer, porque a palavra diz: convertei-vos pela minha repreensão. Ninguém gosta de repreensão. A repreensão é um confronto direto. E quando somos confrontados, humanamente, nós tendemos a nos armar, né? A dar respostas, a tentar justificar a nossa atitude, as nossas ações. Quando a gente repreende uma criança, não, mas é. Porque isso é inerente ao ser humano. Não estamos preparados para ser repreendidos, porque a repreensão é um confronto, quando Deus diz assim: você tem que mudar. Você tem que mudar a sua maneira de falar. Você tem que mudar a sua maneira de agir. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que se humilhar. Quando o Espírito de Deus nos chama para esse confronto, na grande maioria as pessoas se armam. Mas a Bíblia diz que quando nós recebemos a repreensão, há uma conversão, há uma transformação. E aí vem a abundância do Espírito sendo derramado sobre nós. E aí nós falamos assim: continue me repreendendo, Senhor, porque é gostoso. Continue me mostrando o caminho certo, Senhor, para que eu não me desvie dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. E quando Deus fala conosco, e a ação do Espírito Santo vem sobre nós diante dessa palavra, nós queremos apanhar mais. E aí você fala: mas que surra gostosa, Senhor, bate mais. Bate mais, me ensina, me mostra o caminho, me ensina a ser humilde. Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a evidência do Espírito Santo na minha vida? Falar em línguas? Não. Crer. Crer. Quando Deus está falando para você, você crê na palavra dele, no evangelho. Não é crer em qualquer coisa não, irmãos, amém? Não é crer em qualquer coisa não. É crer no evangelho. Olha, em quem também vós estáis, depois que. Então eu estou em quem? Eu estou em Cristo, mas depois de quê? O que me fez estar em Cristo? Paulo vai dizer: o que me fez estar em Cristo foi depois que ouvistes a palavra da verdade. O que me fez estar em Cristo foi eu ter ouvido a palavra da verdade. Só ouvido? Não. Que palavra da verdade é essa? O evangelho da vossa salvação. Então, que palavra da verdade foi ministrada sobre a minha vida? O evangelho da salvação. E qual é o evangelho da salvação? A cruz. A cruz é o evangelho da salvação. A cruz é a mensagem central da Bíblia. A cruz é a mensagem que deve ser ministrada, cantada e louvada e vivida. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Não existe comprometimento se eu não for até a cruz de Cristo. Porque na cruz nós encontramos o verdadeiro amor.
E é por isso que Paulo, quando fala de dons, do capítulo 12, capítulo 14 de 1 Coríntios, simplesmente ele faz uma pausa, e no meio ele tem o capítulo 13, e ele, no capítulo 13, vai falar sobre o fruto, um fruto do Espírito, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor. Porque os dons, que são os talentos, que são dados para a igreja exercer e trabalhar, que são fundamentais, é fundamental que haja talentos, é fundamental que você exerça o talento de Deus, amém? Como uma igreja cheia, é fundamental que você saiba o que Deus quer de você e quais são os talentos que Ele te deu para você usar. É fundamental que você use. Se é louvor, louve. Se é pregação, pregue. Se é oração, ore. Se é intercessão, interceda. É importante que você saiba que, com certeza, existe um talento de Deus na sua vida, e Deus quer que você use para a edificação da igreja, para que a igreja cresça. Mas no meio dos dons, Paulo fala de amor, que é uma das características do fruto do Espírito, falado também por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo vai dizer o fruto do Espírito e ele começa com amor. Portanto, o amor falado em 1 Coríntios capítulo 13, é um fruto. É o fruto do Espírito, é uma das características desse fruto, na verdade. Deixa eu melhorar a frase. O fruto do Espírito o amor é uma das características do fruto do Espírito. Porque não existe frutos, é o fruto. Amém? Paulo não fala de frutos, Paulo fala do fruto do Espírito. Porque o fruto é o quê? É a evidência da transformação, da mudança, da quebra de conceitos errôneos, de uma nova realidade, de mentalidade, de mudança de vida no meu pensamento, o que a Bíblia chama de arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de atitudes. E aí Paulo vai dizer que as características do fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E ele cita primeiro o amor, para nos mostrar, meu irmão, que antes de qualquer atitude prática para trabalhar, porque todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer mostrar os talentos, mas antes de mostrar o talento, tem a evidência do Espírito primeiro. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha características que, de fato, mostrem que você é uma nova criatura. E aí ele vai dizer o evangelho da salvação. E tendo nele também crido. Então, quando eu ouvi a palavra da verdade. Eu ouvi o evangelho. Eu conheci o Cristo que me amou incondicionalmente, morreu na cruz para me salvar, trazendo perdão, trazendo arrependimento, trazendo sobre mim o amor divino. E eu criei. Olha só que legal que Paulo fala. Eu criei nessa palavra. Essa palavra entrou no meu coração. Eu entendi que eu sou amado por Deus, que Ele morreu por mim. Eu entendi que eu sou importante. Eu entendi que eu faço parte desse propósito divino. E quando eu creio, aí Paulo vai dizer: veio sobre vós o Espírito, e foi derramado sobre você. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, então, quando eu creio,
Se você creu no Evangelho, você é cheio do Espírito Santo, amém? Tudo isso para falar a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmão. E eu não falei nem todos os tópicos, porque não vai dar tempo. Eu tenho 10 minutos. Crer. Quando eu creio, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu creio, eu me converto. Eu tenho mudança. Portanto, eu posso dizer com toda certeza, se você crê no Evangelho, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele morreu por você, se você crê nos mandamentos que o Senhor ordenou, porque o capítulo 14, Jesus vai dizer o tempo inteiro, que aqueles que amam a Ele, guardam seus mandamentos. Se você se enquadra nessas características, eu posso te dizer com todas as convicções, com toda a certeza do mundo, que você é batizado no Espírito Santo. Amém? Você é batizado no Espírito Santo. Esta é uma das evidências claríssimas de que você recebeu. E Paulo vai falar sobre isso ainda. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 13, ele vai dizer assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E ele vai dizer, como assim? Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então ele fala de um batismo que me inseriu no corpo. Eu só faço parte do corpo porque eu fui batizado no Espírito. Amém? Se você disser assim, eu faço parte do corpo, você foi batizado, irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. É Bíblia. É Paulo que está dizendo aqui na palavra do Senhor. E não importa qual membro do corpo você é. Se é o dedo mínimo do pé, se é a orelhinha, se é o nariz. Aí nós vamos falar de talentos, qual é a sua funcionalidade no corpo. Se você está no corpo, existe funcionalidade, entenda isso. Se você está no corpo, você é importante. Tem gente que fala assim, o meu dedinho só serve para dar calo, para não caber no sapato direito, né? Para bater nas quinas dos móveis, ou como eu já bati o dedos mínimos nas quinas, né, andando, pá, e dá aquela dor, né, aí dá vontade até de falar algo, ai Jesus, misericórdia, como dói, e a gente pensa, para que esse dedinho está aqui, né, o que esse dedinho está fazendo aqui, só para me sentir dor, não é possível. Só para ficar inchado, torto, o meu deu calo, eu tive que tirar com lâmina, deu uns calos, umas bolhas, eu tive que pegar a lâmina e cortar para caber no sapato direito, porque estava dando uns calos desse tamanho, misericórdia. Agora está bonitinho, lixei, ficou bonitinho meu pé, tá lindo meu dedinho. E aí eu descobri que os atletas precisam do dedo, porque ele dá estabilidade nas curvas quando ele está correndo. Os atletas que correm, que praticam corrida, quando eles estão na curva, o dedinho mínimos tem uma função importantíssima para estabilizar o corpo durante as curvas nas corridas. Olha só. Tem uma função, tem uma importância. Talvez você ainda não entendeu o que Deus quer de você nessa obra. O que Deus quer de você nesse lugar. Mas se você faz parte deste corpo, existe uma importância fundamental, irmão. Seja cheio do Espírito Santo e deixa Deus te usar. Seja cheio do Espírito Santo e fale, passa. Deixa Deus te usar, meu irmão. Aleluias. Deixa Deus te usar. Porque o que
caracteriza a evidência desta ação sobrenatural do Espírito Santo através da transformação do Evangelho, da salvação na nossa vida, é que nós também passamos a pregar o Evangelho, e isso evidencia que o Espírito Santo está agindo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não estamos falando mais de batismo, já passamos o tópico 1, não é batismo no Espírito Santo. Eu já sei que o batismo no Espírito Santo gera conversão. Eu já sei que o batismo do Espírito Santo é a transformação de mentalidade. Eu já sei que o batismo do Espírito Santo é aquilo, é o que me fez crer em toda a palavra que foi ministrada, irmãos. Eu lembro o dia que eu cheguei na igreja, eu sentei no banco e o pregador começou a falar e começou a ministrar, e aquelas palavras foram queimando no meu coração, queimando na minha alma, e eu comecei a dizer: Deus, eu quero essa palavra, eu quero esse Deus sobre a minha vida, eu quero a tua presença sobre a minha vida. O Espírito Santo me fez entender e crer. E naquele dia, irmãos, eu não me esqueço daquele dia, foi o dia mais lindo da minha vida, foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Agosto de 1993 é a data. 1993. Eu tenho cara de 20 anos, irmãos, mas eu sou um pouquinho mais. Amém? Aleluias. Porque eu falei a data que eu fui convertido, né? Quantos anos esse irmão tem, afinal de contas, né? Um pouquinho mais que 20, né? Embora a cara seja de 20. E aqui agora nós não estamos falando mais sobre o batismo, mas estamos falando sobre o quê? Revestimento. Lembra que eu falei que é diferente? É diferente. O batismo do revestimento são distintos. Agora, o Senhor nos chama para recebermos o quê? A virtude. Em algumas versões é poder. Talvez na sua Bíblia, quando nós estávamos, se você pegar para ler o capítulo 1, versículo 8 de Atos, está escrito: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui nós não estamos falando sobre o batismo, mas estamos falando sobre o revestimento, sobre o poder, sobre a virtude, que há de vir sobre aqueles que já haviam recebido o Espírito Santo. Amém? Eles já tinham recebido a palavra, eles tinham crido. E agora Jesus falou: fique em Jerusalém, queridos, fique aí, fique na expectativa, espere, o que está faltando? Meu Deus, está faltando algo, então espere, fique no mesmo lugar, fique na mesma postura, fique na mesma posição, não saia da sua posição, não saia da sua postura, porque Deus vai te encher de poder. E poder em grego é dynamis, que quer dizer força, capacidade, abundância. Não tem coisa mais gostosa do que nós sermos revestidos todo dia. Aí acontece uma coisa muito triste, né? Por que muitos crentes estão frios, pastor? Por que muitos crentes não oram mais? Por que muitos crentes não buscam mais? Porque eles não estão sendo revestidos de poder. E como eu posso ser revestido de poder? Ficando na posição que Deus me colocou. Jesus disse: ficai em Jerusalém. Qual é a posição? Continue na igreja. Continue ouvindo a palavra, irmãos. Se tem uma coisa que nos traz revestimento, é ouvir a palavra de Deus.
é ser cheio do Senhor quando eu ouço o que Deus tem para a minha vida. Nos esfriamos porque paramos. É tão gostoso quando você chega na casa de uma irmã e ela está lá com o hino louvando a Deus. É tão maravilhoso quando você chega na casa do irmão e fala assim, vamos orar, vamos falar com Deus. E às vezes a gente se tornou algo assim, tão simples, que a gente deixa para lá, deixa para depois. E a gente vai deixando para depois. E deixamos de ser revestidos dessa abundância, dessa capacidade. E a evidência do Espírito Santo faz com que eu seja revestido. E o revestimento faz com que eu pregue. Eu só prego quando eu sou revestido. Eu estava conversando com uma pessoa, que eu não posso dizer quem, mas essa pessoa virou para mim e falou assim, eu não tenho mais prazer de pregar. Eu não tenho mais prazer de pregar. E aí ele literalmente virou para mim e falou, e é um grande pregador. E aí literalmente ele falou assim, Júlio, eu não quero mais pregar. Eu não quero mais falar de Jesus. E aí Deus falou comigo na hora assim, sabe o que é isso? Ele está vazio. Porque quando nós não queremos ir na igreja, quando nós não queremos falar de Jesus, nós deixamos de ouvir Jesus. Deixamos de ouvir a repreensão. Deixamos de ouvir Deus dizendo assim, olha, é esse caminho e não aquele. E quando a gente deixa de ouvir, irmãos, é natural que nós também percamos o prazer. E ser revestido de poder é ter prazer na palavra. É ter prazer no Evangelho. Essa abundância, prazer. O pastor pode ter 7 cultos aqui, mas todos os 7, se não tiver ninguém para pregar, ele vai estar aqui, irmão, vamos pregar, eu tenho prazer de pregar, e vai ter um, ele fala para mim isso, né, pastor? Vai ter um, eu vou ter prazer de pregar, vai ter ninguém, eu vou ter prazer de pregar, eu vou pregar para quem estiver na live ouvindo, mas eu vou pregar. É a abundância, é a alegria, é o prazer. A Bíblia fala no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será plantado junto às correntes de água, como a árvore que dá o seu fruto, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia! Fique de pé, irmão. Fique de pé, irmãos. Aleluia. Eu só queria finalizar dizendo que a terceira evidência, tem muita coisa que eu iria falar, não vou falar não, mas a terceira evidência, porque eu falei 3, né? Que evidencia a presença do Senhor eu vivo o Evangelho. Eu vivo o Evangelho. Como assim, pastor? Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Onde estava Paulo e Silas? Preso. Mas eles cantavam hinos por volta da meia-noite. Por que eles faziam isso? Porque eles viviam o Evangelho, eles tinham apanhado, eles estavam presos, as coisas estavam dizendo o contrário, não estava nada bem, a situação era terrível, mas eles não deixaram de louvar, eles não deixaram de adorar a Deus. O que me evidencia que eu tenho o Espírito Santo é que eu não vou abrir mão da minha fé. Eu não vou renunciar à cruz, porque eu estou desempregado. Eu não vou renunciar ao Evangelho, porque eu estou doente. Eu não vou renunciar ao Evangelho porque eu fui traído, porque estão falando mal de mim, porque estão me criticando, porque estão zombando de mim, porque estão mentindo sobre mim, porque eu estou sendo caluniado e afrontado.
Eu não vou negar o Evangelho, porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluias, aleluias, aleluias. Viva o Evangelho. E Deus vai te fortalecer para passar esse mar de lágrimas. E Deus vai te fortalecer para passar as suas adversidades. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Te adoramos, Senhor, e te engrandecemos por esse momento. Pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos, Senhor, fortaleça a tua igreja, para que viva o Evangelho, para que pregue o Evangelho, para que creia no Evangelho. Oh, labacalabassuri calabá. Aleluia, labacalabachai. Labacanta labás, aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, aleluias. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, por ministrar em nossos corações, por nos revestir do Teu Espírito, derramando sobre nós o poder que vem do alto. Abençoe, Senhor, todos aqui que receberam a Sua palavra. Abençoe os dizimistas, ofertantes da sua casa, que irão agora semear. Que o Senhor retribua, Deus, que o Senhor venha encher os celeiros, que o Senhor venha prosperar esta casa, que o Senhor venha, ó Deus, trazer com abundância um vento de prosperidade, repreendendo todo o devorador, em nome de Jesus. Cremos no Senhor e sabemos que o Senhor opera em nós através da sua palavra, através do teu Espírito. Cremos que a maior evidência dada pelo teu Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado e nos fazer, ó Deus, livre, nos fazer, ó Deus, soltos das amarras do pecado, nos fazer, ó Deus, homens e mulheres livres, e assim, ó Deus, termos um encontro verdadeiro e real com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Continue trabalhando.